Muito bom dia, eu sou o Lucy e antes de começar esse vídeo eu preciso pedir, praticamente implorar aqui a vocês de joelhos que assistam esse vídeo até o final. Eu sei que o vídeo é longo, mas confia em mim que vale a pena. Eu e o Riri, a gente começou a trabalhar nesse vídeo no começo do ano. Foram meses e meses de trabalho. Aí a gente postou ele e o vídeo não foi nada bem. E como eu me recuso a deixar mais de 6 meses da minha vida morrerem na praia, eu tô aqui pra pedir pra vocês me ajudarem a engajar esse vídeo. Deixa o seu like, o seu comentário, clica por favor em hypar vídeo e manda esse vídeo daqui pra um youtuber que você gosta, pede pra ele dar uma olhada ou fazer um react, ajuda a gente a não deixar esse vídeo aqui morrer, por favor. A gente trabalhou tanto nele por meses. Mas enfim, o vídeo já é longo e eu não quero tomar mais tempo de vocês, então pega alguma coisinha aí pra comer, fica confortável e vambora. E aí, meu cria? Eu sou Riri, mas você pode me chamar de Menor R por hoje. Decidi me vestir a caráter e até comprei um galpão para encenação. Acho que essa brincadeira saiu um pouco cara, mas enfim, trouxe você aqui amistosamente para mostrar uns produtinhos que eu tenho guardado para você. E diferente da última que a polícia ficou em cima do meu negócio, essas aqui são completamente legalizadas, eu suponho. Temos aqui HQs, mangás, jogos e até animações. Tudo feitas aqui na terra Tupiniquim. E para completar, eu vou mostrar elas da mais conhecida para a mais desconhecida. Ou seja, no formato de iceberg. Mas você deve estar se perguntando, de novo esse formato batido, Menor R? Você não no caso porque você está amarrado, pá. Mas respondendo a pergunta, eu vou trazer de uma forma um pouco diferente, onde a passagem de tempo entre as camadas vai se basear no quão longe uma pessoa consegue ir de noite nas ruas de São Paulo. Eu sei que parece um pouco confuso, mas você vai entender quando ver. Outra coisa importante de citar, logicamente eu não vou trazer todas as obras brasileiras existentes aqui. Decidi trazer algumas que eu encontrei pela internet, ou que eu já conhecia o criador e acabei indo atrás por me interessar. E no geral, coisas que eu goste bastante. Agora que já expliquei o que vai rolar, se ajeite na cadeira, que eu tô vendo que sua postura tá tudo torta. Pegue uma pipoca e... você entendeu. Bora. Você acorda repentinamente à noite com uma fome insaciável. Ao se dirigir à cozinha, não encontra nada que possa suprir sua fome. E se choca ao ver que chegou meia-noite e que poucas padarias estariam abertas a esse horário. Sem muitas opções, você decide adentrar na escuridão em busca de comer um pão com queijo em cima, relutante, mas esperançoso. Camada 1, 5 minutos longe de casa. Irmão de Jorel. Irmão de Jorel é uma animação da Cartoon Network criada pelo Juliano Henrico, que conta sobre a vivência de uma família clássica brasileira, um pai, uma mãe, 3 irmãos, um zoológico e as vovós, que são a melhor parte do desenho. Além de contar sobre a escola do irmão de Jorel e sobre a amiga dele e as aventuras e vivências deles com um toque meio surreal e mágico que vem da imaginação do irmão de Jorel. E isso até o ponto de um coco falante vivo ser um plot importante na história. Irmão de Jorel é provavelmente a animação mais famosa do Brasil e vai ser uma das únicas da Cartoon Network que eu vou citar nesse vídeo, até porque tem um iceberg inteiro focado em animações brasileiras da Cartoon Network, o iceberg do Aquinho, e o foco desse iceberg é mais animações indies da internet. Isso aqui foi só uma citação extra. Celeste. Celeste é um jogo estilo plataforma desenvolvido pela empresa canadense Mind Makers
acho que assim se pronuncia, em colaboração com uma empresa brasileira, Miniboss, que faz boa parte das pixel arts, que faz Celeste ser pelo menos 30% brasileiro, se não mais. A história conta sobre Madeleine, uma garota que escala uma montanha para se descobrir e se distrair dos seus problemas pessoais, tendo diversas analogias à depressão e bastante foco em representar essa parte psicológica dos personagens. Tem até uma versão maligna, assim por dizer, da Madeleine, seria a Madeleine reversa, que representa basicamente os pensamentos ruins e a parte que ela gosta de reprimir de si mesma. Esse jogo é um completo sucesso na comunidade de jogos indies, sendo um grande orgulho ter sido feito parte por uma empresa brasileira e um ótimo exemplo de até onde podem ir empresas brasileiras criativas e com bons projetos. Ordem Paranormal, tá na tua mão, Luz. E na minha? Muito bom dia, eu sou o anfitrião, ou Lucy, e como resumir o que é Ordem Paranormal? Bom, vamos partir do começo. Ordem Paranormal é um RPG, e caso você não saiba, RPG é um jogo de interpretação. Cada jogador criou o seu personagem e nós temos o mestre, que é o narrador da história. Ele quem cria situações e joga os problemas pra cima dos personagens que tem que lidar com esses problemas. E Ordem Paranormal conta a história da Ordo Realitas, uma organização secreta que combate o paranormal. Atualmente a gente já conta com 7 temporadas, sendo 4 delas a história principal, por assim dizer, 2 delas spin-off e uma especial de 2 partes com criadores de conteúdos gringos, que inclusive se tornou a maior sessão de RPG streamada da história. Pois é, o Ordem mudou muito desde o começo até agora. No começo era realmente só um RPG de mesa, mas agora a coisa escalonou para níveis absurdos, inclusive já contando com 2 HQs que adaptam a primeira temporada e o começo da segunda. As outras partes da HQ ainda devem sair, uma delas esse ano inclusive. O lance é que o Ordem é muito envolvente, então por mais que você nunca tenha visto na vida uma mesa de RPG, se você começar a assistir o Ordem, você com certeza vai se envolver e muito com a história e vai se pegar chorando por um personagemzinho de RPG mais de uma vez, hein? Enigma do Medo. Ainda falando sobre Ordem Paranormal, Enigma do Medo... Tá, dá licença, você já falou demais. Mas... tá bom. Enigma do Medo nada mais é do que um jogo situado no universo de Ordem Paranormal. Ele foi apresentado lá em 2020, junto de Desconjuração, e desde então estamos aguardando seu lançamento. No jogo nós vamos controlar Mia, uma agente da Ordem, e Lupe, o seu cachorrinho. O objetivo de Mia é simples, encontrar o líder da Ordo Realitas, seu pai, o Senhor Veríssimo. O jogo, apesar de ter criaturas paranormais, não é um jogo de ação, é um jogo de investigação, de puzzle. Então se você não curte ler, talvez esse jogo não seja exatamente pra você. A estética do jogo é bem interessante, misturando 2D com 3D. E bom, agora só nos resta esperar que o jogo lance e seja um sucesso. Mas ele não vai ser o primeiro sucesso da Dumativa. Não me interrompe, cacete. A Lenda do Herói é um jogo estilo plataforma de ritmo, onde todas as suas ações são narradas por um dublador, com uma ideia bem inovadora, sendo o primeiro jogo de sucesso da Dumativa, criado em parceria com os Castro Brothers, canal de humor que tinha feito um vídeo paródia dos jogos fantasia medieval e que esse vídeo deu origem ao jogo. Atualmente está sendo produzida uma sequência do jogo, que ainda tem bastante tempo de produção pela frente, mas parece ser tão criativo e carismático quanto o primeiro. Sense Life. Sense Life é um HQ/mangá feito pelo Glitch Talent, ou Caio Ulisses, que conta a história de um garoto que é impossibilitado de morrer e tem que se juntar com um drogado com a cabeça a prêmio para tentar encontrar o sentido da vida. E essa não foi uma das melhores explicações que eu já dei. Sense Life tem um estilo de arte e de escrita bem específico e acabou conquistando uma legião de fãs, principalmente depois de receber um bom reconhecimento de músicas geeks do N-Rap do Shine. Seja presa, é só falar o que tá pensando. Eu só quero me matar. Atualmente está no capítulo 11 e tá tendo capítulos novos com muita lentidão. Mas apesar disso, é uma das obras que eu mais gosto dessa lista. Só não conta pras outras, tá? No coração de pai cabe todas. Lampião.
Lampião é o mangá da clássica lenda do Lampião, o terror do Nordeste, na época do cangaço, focado em recontar a história do Lampião com uma visão bem diferente, como se ele fosse um justiceiro meio Robin Hood, claramente tentando se diferenciar bastante da lenda original, onde definitivamente é o contrário disso, mas que não se propõe a ser uma história 100% real e fidedigna, sendo uma história baseada na lenda do Lampião, tanto que tem a incorporação de várias lendas urbanas do folclore brasileiro, como o próprio clássico lobisomem. A arte é uma das melhores que eu já vi entre as HQs brasileiras e superando várias japonesas em questão de qualidade, conseguindo até competir com os gigantes nesse quesito. É uma leitura bem rápida e super recomendada, e com certeza tá na lista de uma das obras mais promissoras vindas aqui do nosso Brasil. Fobia Santadíssima Hotel. Eu não vou nem repetir esse porque é muito longo. É um jogo de terror, estilo Resident Evil 3D. Se passa em um hotel, Hotel Santadíssima, e o jogo conta com uma ótima ambientação, várias criaturas e mistérios bem atrativos, sendo bastante comentado e divulgado, e tendo um merecido holofote, sendo realmente um ótimo jogo. Suas animações de expressão e movimento, principalmente em pessoas, não são tão avançados assim, sendo bem sincero, mas a qualidade do jogo é inegável, e os próximos projetos também, tendo até mesmo alguns projetos muito promissores, como Ayla, um jogo onde você pode montar um jogo de terror dentro do jogo, com uma inteligência artificial que vai moldando suas preferências, que mostra que o estúdio Pulsatrix é bastante criativo e tem muito que mostrar ainda pela frente. Game Over Squad. Na real, eu acho que tem outra pessoa que se encaixa melhor pra falar desse tópico do que eu. Eu decidi lançar pelo preço mais barato impossível. Vocês não me conhecem, mas pode pá que vou conhecer. Salve, salve meus crias, eu sou o Tavis, produtor musical e também faço uns vídeos sobre coisa de nerd. E me chamaram aqui pra falar sobre uma obra que particularmente eu acho muito zica, principalmente por ser de uns manos que eu admiro muito, o Game Over Squad. O Game Over Squad na verdade começa com 7 minutos, o maior canal de rap geek do mundo. O GOS foi planejado desde 2019, mas só veio ao ar mesmo pelo 7MZ Comics, lá em 2021, junto do Drop Game Over. E o GOS conta a história da Galáxia Ash, uma garota pobre que sonha tirar sua família da pobreza. E para isso, ela decide zerar o game. E como recompensa por isso, se tornar um deus. Criado por Lucas RT, o GOS inicialmente era sobre um empresário rico que descobriria que o mundo ia acabar em 666 dias. 66. Então, ele reuniria um grupo de pessoas para impedir isso. Essa versão, inclusive, chegou a ter mais de 4 capítulos escrita, mas foi totalmente abandonada para dar origem ao GOS de hoje. Agora falando algo mais particular do Tavis, eu admiro muito o cenário de mangá brasileiro, não só mangá, arte independente no geral. Sempre que tem obras como Sense Life, Lampião, Forma Consciência, Rede Lata, Victor Morgenstern e várias outras produções em solo brasileiro, a gente tem que dar carinho, reconhecer o mérito do esforço vindo, porque fazer arte é dar um trabalhão nu. Mas a parada mais interessante pra mim de GOS é o autor em si. Eu acompanho bastante os 7 minutos, é um pilar de referência muito forte, se não o mais forte da cena de música geek em geral, e ver o Lucas, um mano que tinha tudo pra desistir, tudo pra cair fazendo um bagulho zica desses, te inspira, sacas? Principalmente sabendo da condição de a fantasia que ele tem, em que ele não consegue visualizar cenas mentalmente. Muitos pensam que isso seria um problema, algo que te limitaria, e pode até ser, mas ele vai e mesmo assim continua fazendo arte com isso. É o que eu costumo dizer, a criatividade é filha da limitação. Quando você é limitado, você tem mais espaço de inovar e aceitar a criatividade. Como o Lucas mesmo disse, ele só descreve as cenas, onde tá tudo exatamente perfeito. Ele vai e manda o básico. Isso abre espaço para os artistas trabalharem com mais liberdade nisso. A arte precisa de liberdade para ser única. Eu vejo o GOS muito nisso. Claro, eu tenho as ressalvas com o mangá. Eu particularmente acho o plot um pouco genérico do trio de protagonista, onde um tem a vida desgraçada e tem um objetivo a ser alcançado para validação. Eu imagino que isso seja mais algo da indústria de mangá e a forma que é feito. Mas ainda acho que seu texto pode ser o mais genérico possível
possível. Se você pôr seu coração nele e fazer algo único com personalidade, torna uma obra muito válida e diferente por isso. E Góis tem muito essas paradas, saca? Fazendo saca de referência ao Lucas. Apesar de um plot simples, o quão ele é único e principalmente conversa com o público brasileiro, seja com favela dentro do universo, gírias e coisas assim, deixa feliz em ver um projeto desse sendo feito de uma forma única e com uma conversa única do próprio mangá. E principalmente saber que os meninos do set escutaram as críticas que tiveram no primeiro capítulo, deram atenção ao público e evoluíram com isso. Seu público precisa de voz na sua obra porque eles consomem ela. Você precisa se aprimorar como artista e também aprimorar sua obra. E principalmente se aprimorar com as críticas que vêm com a recepção dela para ter a dinâmica de troca de conhecimento de público e autor. Além de trazer duas músicas zica do mangá. Os caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Eu tomei tempo demais falando sobre, mas queria agradecer o convite terceirizado. Leiam Góis, ajudem o mangaka brasileiro, seja com view ou críticas que os façam melhorar cada vez mais. Eu sou o Tavius, faço música e falo de coisas de nerd. É isso aí. Valeu, falou, até mais, fui, tchau. 171, não o crime, o jogo. 171 é um caso engraçado, porque ao mesmo tempo que tem bastante coisa pra falar, meio que também não tem tanta assim porque o jogo não lançou. 171, ou como ficou popularmente conhecido, o GTA brasileiro, é um jogo que está sendo desenvolvido pela Beta Games e já está sendo desenvolvido há bastante tempo. Você com certeza já ouviu falar ou já esbarrou com alguma coisa desse projeto na internet porque ele é realmente bem conhecido. Em 2022 nós tivemos uma alpha que foi disponibilizada na Steam pra gente ver como que tava o andamento do jogo, e uma coisa interessante é que o jogo vem sendo atualizado desde então. A alpha original era cheia de problemas, principalmente otimização, mas a versão que a gente tem agora é bem mais concisa. E segundo a própria Beta Games, a previsão é que o jogo lance ainda esse ano. Eles também falaram que o jogo tá muito bem encaminhado e que teremos novidades expressivas no lançamento. Esse é um projeto complicado porque por ele estar demorando tanto, é aquela parada que você fica com seu hype subindo e descendo, mas a demora também é compreensível. Eles chegaram a abrir um Catarse e arrecadaram por volta de 70 mil, e um tempo depois abriram de novo e arrecadaram mais 195 mil, o que você deve estar pensando? Caraca, Lucy, é muita grana! Não é. Claro, deposita agora 270 mil na minha conta que eu não vou reclamar. Mas pra um jogo, levando em conta que Enigma do Medo arrecadou 4 milhões, o que a galera da Beta Games está fazendo é milagre. Mas é torcer pra que lance esse ano, né? Ping Pong Drama. Ping Pong Drama é um mangá publicado pela Indivisível que fez um certo sucesso e agora conta até mesmo com uma página no Catarse pra você apoiar, que inclusive já até passou da meta original. O mangá é um mangá de esporte com bastante humor e, adivinha só, drama. No geral é um shonen, com batalhas, rivais, a arte é muito bonita, o mundo é bem construído. É engraçado você ver as criancinhas de 8 anos apostando pirulito nas partidas. Parece meio bobo e não me entenda errado, é bobo, mas é um bobo bom. São crianças de 7 a 8 anos disputando partidas de ping-pong, mas com todo aquele exagero que temos nos mangás shonen. Se você tá procurando um bom entretenimento, essa é uma ótima opção. Apesar de se mover depressa, você se mantém apreensivo com qualquer veículo e pessoa que passe ao seu redor. A esse horário, perder seu celular seria um destino generoso em comparação com o que poderiam fazer com você, o que o faz aumentar mais ainda o passo, rezando para que chegue logo até lá. Camada 2, 15 minutos longe de casa. Rei de Lata. Rei de Lata é uma HQ criada pelo Jefferson Ferreira, com um estilo de arte muito bonito, uma pintura ótima e bastante vibrante, além de terem personagens muito carismáticos, e uma história que é basicamente um KND com poderes, onde uma bomba atômica foi explodida no meio de uma batalha entre duas nações, matando muito dos adultos, transformando as crianças em mutantes com poderes, começando uma guerra entre adultos e crianças pelo rancor das mulheres estarem morrendo no parto dessas novas crianças. E tendo uma trama até que bastante complexa, com vários núcleos desenrolando ao mesmo tempo, e uma trama bem curiosa sobre como é que essa bomba conseguiu mutar tanto as crianças. Entre as HQs aqui, essa é a que tem mais tempo de publicação, tendo mais de 60 capítulos e já estando atualmente na sua saga final. E apesar disso, até o momento não recebeu o reconhecimento que merece. Então é uma grande recomendação minha, principalmente pelo incrível elenco de protagonistas e personagens. Com certeza vão te cativar em algum momento.
Dandara. Dandara é um jogo estilo plataforma, com uma gameplay muito única e diferente, onde todos os movimentos são feitos com pulos pelo cenário, e tendo várias referências ao Brasil, tanto na parte mais óbvia, como mesas de escol ou barzinhos, como também com referências artísticas à nossa cultura, tendo até mesmo um fucking abapuru no meio do jogo, ou referências históricas como a escravidão brasileira. Dandara sendo uma figura histórica desse tempo, foi meio que adaptado a esse jogo, e é um jogo até que bastante completo, com várias fases para se seguir, diversos bosses, e com certeza um preço bem acessível pela quantidade de conteúdo que ele oferece. Bagdex. Esse começou como um projeto de um Pokémon brasileiro, sendo postados por um artista no Instagram, o Bag, apenas fazendo umas artes, imaginando como seriam alguns Pokémons com elementos da cultura brasileira, alguns objetos e coisas envolvendo a cultura brasileira. E depois de uma ótima recepção do público, tem até diversos reacts da própria página, comentando sobre cada um dos 154 Pokémon, se eu não me engano, a Dumativa entrou em contato e decidiram produzir um jogo original sobre os Pokémons brasileiros. De início, tiveram algumas polêmicas envolvendo alguns designs serem meio que cópias diretas da obra original, mas com o tempo, o criador revelou que iria refazer todos os designs para serem mais únicos, não ter problema de copyright, e parece ter funcionado, ao ponto de recentemente Bagdex ser anunciado para Nintendo Switch, sendo de certa forma aceita até pela empresa que criou o Pokémon, empresa essa que é muito famosa por dar copyright em fangames, e pela frequência bem grande dos anúncios e novidades de Bagdex, você construiu uma ótima comunidade com diversos canais focados nisso e até páginas focadas em cada atualização e novidades sobre o jogo em si. O futuro para Bagdex muito provavelmente é bem promissor. Super Chicken Jumper. Esse é o jogo do Gema Please, com uma mecânica bem simples de pulo e tiro, e sendo um jogo razoavelmente bem curto. Inicialmente era um projeto de um jogo parecido com o Dinossauro do Google, e que foi escalonando até se tornar um jogo próprio. Mesmo sendo um jogo bem curto e simples, e realmente não tendo tanto o que falar sobre ele, é uma boa experiência e renderá bons rages no caminho, tendo bosses difíceis o bastante para o título, o Dark Souls dos jogos de galinha. Mineirinho. Aproveitando o último tópico, já que a gente já falou do Gema Please, tá na hora da gente falar da desgraça de jogo que o Gema Please ajudou a espalhar por aí. Mineirinho é um jogo? Dá pra chamar de jogo? Desenvolvedor de jogo brasileiro xinga jogadores que fizeram análise negativa em seu jogo. Foi esse trecho que iniciou todo esse caos. Ó, não dá muito bem pra descrever Mineirinho, porque isso não é um jogo, tá mais pra um acontecimento. Em 2017, o Gema Please ficou sabendo da existência desse jogo e resolveu fazer um vídeo. Vídeo esse que pegou 3 milhões de views. Depois desse vídeo, esse jogo explodiu tanto que o criador dele foi parar até na Globo. Foi coisa de maluco. E caso você não conheça, você deve estar se perguntando: Lúcio, do que se trata esse jogo? Não sei do que se trata. Não tem uma história. Quer dizer, até tem uma tentativa de história no começo, mas sendo bem sincero, dá pra você tirar o nível desse jogo só pelas reviews dele. Saca só. Meu amigo me deu esse jogo. Hoje não somos mais amigos. Dei esse jogo pro meu amigo ontem. Não sei porquê, mas ele parou de falar comigo. Parece que a cada fase eu avanço por uma camada do inferno. Jogo bom, porém fez eu dar um soco na minha avó. Se Hitler alguma vez reencarnou, com certeza foi no corpo do criador desse jogo. Acho que só por isso você consegue ter uma dimensão de que esse jogo é um péssimo investimento. É um jogo pobre, mal feito, os gráficos são horríveis. Comprar isso daqui é simplesmente pegar seu dinheiro e jogar no lixo. E é por isso que eu comprei pra gente dar uma olhada. Meu Deus, que música alta! Tá, a primeira coisa é que não tem como não falar dos gráficos incríveis. Olha esses dois modelos duplicados. Olha esses modelos aqui do lado, que com certeza não foram modelados pelo criador desse jogo. Eu não sei se dá pra perceber, mas aqui do lado, sai da tela. Isso é muito bom. Denis Ferreira, aqui o nome do criminoso, olha. Quando os comilões do espaço chegaram na Terra, gostaram tanto da comida que resolveram levar a melhor do planeta com eles. E levaram um restaurante Donzelitos. Não! Agora só o Mineirinho poderá nos ajudar. Fazem um castelinho. Mano, olha a qualidade disso. Tá, Jesus, calma. Ai, meu, tá muito alto. Como que joga? Eu acabei de descobrir que se você aperta S que o jogo fecha. Foda. Tá, X você joga o chapéu. Olha essas animações, cara. Olha isso! Que isso?
Calma, o Mineirinho acabou de dar um pulo duplo, calma, tem pulo duplo no jogo? Não, não tem pulo duplo no jogo, então que porra foi essa? Meu Deus, tudo desliza nesse jogo, parece que eu tô andando em sabão, tudo desliza. Pra ser bem justo, o jogo... É pra cá, porra, o jogo ele não tá... O jogo não é terrível, eu que sou muito ruim aparentemente. Não, ele tem sim um pulo duplo. Existe um pulo duplo no Mineirinho. Ai, eu tenho medo de cair nessa ponte, será que esses buraquinhos são vazados? Caralho, foda, foda. Porra, é foda. Como você viu, é um jogo que tem gráficos e uma qualidade muito foda, né? Moonleap. Esse é o jogo de um youtuber, no caso o Botão Select, que já fazia vídeo de criação de jogos há bastante tempo e tinha feito esse jogo simples para uma game jam do PewDiePie, sendo esse o Moonleap, e conseguindo seu ganhador pela simplicidade e carisma do jogo. O jogo consiste em um jogo de puzzles, onde cada vez que você pula, o cenário muda, invertendo a rota de inimigos, trocando de lugar, espinhos e caixas. E novamente, um jogo bem curto, uma experiência bem contida, e ainda assim bem divertida, tendo uma DLC gratuita lançada recentemente, com a adição dos personagens do Spookmon, Sr. Pelo, e algumas outras atualizações para corrigir bugs e adicionar umas coisinhas. Espero eu que esse jogo continue sendo atualizado, sempre tenha mais conteúdo para se jogar, que eu achei realmente bem divertido e com certeza recomendo vocês comprarem também. Asleep. Esse é o jogo criado pela Black Hole Games, uma desenvolvedora indie que até o momento tinha apenas um jogo lançado, um jogo bem simples, sobre a pandemia e interação no próprio quarto, e que focaram todos os seus esforços para o lançamento desse jogo, que é um jogo estilo terror psicológico, onde uma garota chamada Ana Lúcia tem que passar por diversas vezes em uma dimensão dos sonhos, onde ela tem que sobreviver a criaturas bizarras e também lidar com problemas do seu passado. Na pixel art é incrível, tendo um ótimo nível de detalhes e até mesmo dublagem, com a sua primeira parte sendo lançada recentemente na Steam. Com certeza, pelo tempo de desenvolvimento e esforço da equipe, esse pode ser um dos grandes jogos lançados aqui no Brasil, principalmente em questão de história, já que poucos arriscam ter uma narrativa tão complexa assim, seguindo mais o padrão dos outros dois jogos dessa lista, fazendo jogos mais contidos e pequenos. Então, com certeza, Asleep é um jogo extremamente promissor. Pocket Braveries, eu me recuso a repetir esse nome. Esse é um impressionante jogo de luta pixelizado, desenvolvida pela Statera Studios, que tem até mesmo uma participação do Narrativano, um canal que sempre comenta sobre obras brasileiras e as divulga bastante, e até a voz do Marcos, do Voice Makers, aparecendo em uma DLC, com uma dublagem bem divertida. E o jogo tem um modo história e uma campanha, até onde eu entendi, mas eu acabei não ouvindo muito sobre, porém o seu modo arcade por si só já é extremamente bem feito, ao ponto de participarem e concorrerem ao The Game Awards na categoria de jogo de luta, competindo com gigantes como Mortal Kombat e Street Fighter, e tendo até mesmo outro jogo de luta brasileiro participando no mesmo The Game Awards, se eu não me engano. É algo extremamente surpreendente saber que esse jogo concorreu a The Game Awards. É com certeza uma grande conquista para nossa pequena indústria de desenvolvedores, até porque ótimos jogos estão para sair, como o próprio Enigma do Medo, que pode participar do The Game Awards também, e pode servir tanto como influência para mais pessoas começarem a criar seus jogos, quanto para mostrar os jogos que nós temos aqui para o exterior. Com certeza, um pequeno passo, mas um passo bem importante, para talvez uma evolução da indústria como um todo. Contrafilé é basicamente uma animação do YouTube em estilo stop motion, feita pelo Pedro Uia. O curta em si veio de um pensamento do criador bem simples, envolvendo um corte estranho que pode ser feito no contrafilé, que acabou gerando uma animação extremamente carismática, muito bem feita e dirigida também, e com um enredo simples, mas bem amarrado e muito bem feito. Fazem 2 anos que o criador não faz uma outra animação do tipo, e eu espero que ele volte e se inspire de novo a fazer isso. Ele com certeza é extremamente talentoso e habilidoso nisso. Ainda mais em stop motion, que é algo tão complicado de mexer. Colisão, outra das poucas animações da lista, e intitulada como a animação mais ambiciosa do Brasil, sendo produzida pelo Voice Makers, inspirada em muitos animes que eles traziam no canal deles, e devo admitir, a qualidade de investimento é realmente muito grande. Tem ótimos efeitos visuais, uma impressionante animação, realmente muito potencial, e com um enredo que definitivamente não tá parado, tendo até mesmo algumas HQs que contam a história de alguns personagens, tendo em produção o 5º episódio, tendo 4 episódios até o momento,
Sacramento, somando provavelmente mais de 2 horas de animação e tendo até mesmo a dublagem de algumas figuras carimbadas como Luan Gameplays e até mesmo o Peter do Ei Nerd. A rotina do pai é cheia, menor. Pra eu fazer isso aí eu teria que abrir mão de alguma alimentação ou de algum dia de treino, menor. Ah, foi mal, cara. Não li não. Sabe como é que é, né? Mais duelinho não li. Não é quadrinho. Essa parada de correria, muito estresse. Dá um desconto pra mim. Ih, ó, gostei dos sapatos, hein? Ao meu conhecimento, eu diria que eu concordo. A Colisão definitivamente é uma das animações mais ambiciosas do Brasil. E eu espero que eles consigam se manter nessa. E eu realmente tô bem animado. Tem inclusive um vídeo aqui no meu canal, caso vocês se interessem, de se aprofundar um pouco mais na história. Vai estar aí na descrição. Miss Fortune. Miss Fortune é um mangá que recentemente tem chamado um pouco de atenção, tanto pela sua arte, que é bem bonita, quanto pela sua história, que é cativante. Publicado pelo Cavalo Porra, Cavalo Marinho, vamos mudar esse nome, fazendo favor? Publicado pelo Cavalo Marinho, o mangá conta a história de 2 personagens, a Miss Fortune e o Lich. Miss Fortune sendo a morte e o Lich sendo seu aprendiz. Ele é um mangá que começa bem leve, mas que vai ganhando um certo peso com o passar dos capítulos. No começo, os capítulos são bem episódicos, são tramas bem fechadinhas que se resolvem no mesmo capítulo. Tem um capítulo, inclusive, que ele é sobre um cachorro, não tem nem fala, mas é daorinha. O personagem do Lich era uma pessoa que não via mais sentido na vida, e a Miss Fortune aparece e promete mostrar pra ele o sentido da vida. E a história basicamente se desenrola com essa trama. Claro que no meio temos personagens cativantes e memoráveis que aparecem. A Dorothy, por exemplo, ela é uma personagem muito boa e ela tem um design que é muito carismático. No geral, Miss Fortune é um mangá bastante promissor. Se você curte esse tipo de história, eu recomendo bastante. Calma aí que eu tenho mais coisa pra falar. Vocês estão lidando com um estudioso assíduo de Miss Fortune aqui. Com licença. Muda edição que essa é uma partezinha minha. Além de tudo que eles já falaram, Miss Fortune diz muito sobre o sentido da vida e a inevitabilidade da morte. O tema é morte, mas não só porque a protagonista é a morte, também porque ela mesma não sabe lidar muito bem com isso, tendo momentos que a Miss Fortune chora. A morte sempre chega, e sempre chega nos momentos em que a gente menos espera. Talvez a melhor opção seria se afastar de tudo. Vai doer de qualquer forma, então pra que se importar? E acabar se machucando mais no processo. Ou dá também pra agarrar os pequenos momentos como se fosse o último, porque realmente podem ser. Miss Fortune é bem especial pra mim. Os temas, os personagens, a arte impecável, a inspiração que é o artista por trás. E reforçando que se você gosta de uma história trágica, mas com o toque certo de esperança e conforto, você vai amar essa história. E bem, eu tenho 2 vídeos sobre, então realmente é uma grande recomendação minha, de coração. E ó, não é querendo falar nada não, mas eu, a Vicky e o Riri, a gente tá envolvido num projeto aí envolvendo Miss Fortune. Só jogando no ar aqui. Em breve mais detalhes. Sacramento. Esse é o RPG do Calango em parceria com os Baela Boys, que por pura coincidência tem no elenco 0 como player. Não sei como é que isso foi acontecer. E é um RPG contando sobre uma gangue chamada Pavio Curto, que se formam lentamente no Velho Oeste, que aparentemente se passa no Brasil, e tem o objetivo de caçar bispos corruptos, com uma trama bastante inspirada em Red Dead Redemption, mas ainda assim bastante original. O RPG tem 20 episódios, sendo uma experiência completa, bem produzida e cativante. E apesar de ser feito pelo Calango, que tinha uma relação até que boa com o Cellbit na época, Sacramento definitivamente é muito diferente de Ordem Paranormal. Como eu falei em detalhes nesse vídeo aqui sobre Sacramento que eu fiz, e eu diria que é um dos únicos RPGs que eu reassistiria de novo, apesar de ser tão longo. Por isso, é uma grande recomendação minha. Ao chegar na padaria do seu Zé, que havia afirmado para você que se manteria aberto até tarde da noite, se encontra fechado. Em desespero, você corre sem rumo, na esperança de encontrar qualquer estabelecimento aberto, enquanto todo movimento suspeito parece se virar para você, te observar e se aproximar. Camada 3, 30 minutos longe de casa.
Assimilação. Assimilação é o RPG do Hakim, que é bem diferente dos outros, sendo um pouco baseado em toda a ideia da assimilação, que é inclusive até mesmo uma fala que o Charles Darwin disse. Basicamente, os personagens nasceram e cresceram num lugar chamado Orto, que no começo era um hotel fazenda, mas depois virou uma colônia afastada do mundo, porque basicamente deu uma merdinha aí no mundo. E como os suprimentos de Orto estão acabando, os líderes sorteiam algumas pessoas para saírem e buscarem mais suprimentos. Acontece bastante coisa, não quero entrar muito em detalhes aqui, porque aí já começam os spoilers e isso é algo que eu quero evitar. Mas é um RPG que vale muito a pena ser visto. Ele é bem curtinho, até porque não foi começado de fato. O que a gente tem até agora são só 3 episódios do prólogo do RPG. E, recentemente, a gente teve até o anúncio do livro de regras da assimilação. Enfim, é um projeto bem ambicioso e a gente tá bastante animado para ver o desenrolar dessa história. Forma ou Consciência, o mangá do nosso queridíssimo Aquila, o mesmo artista que produziu o HQ de Ordem Paranormal, tendo uma arte incrível e diversos quadros extremamente bem produzidos. Diria que, em questão de mangás e HQs, é uma das obras que eu mais acho bonita de acompanhar e de ver. Tem nudismo em vários momentos, nada NSFW, é apenas para conversar com um dos temas e mostrar um lado mais selvagem, assim por dizer, das pessoas. Afinal, além disso, tem furries também. Espero não estar afastando vocês da história, mas confia em mim, é boa. E conta a história de uma mulher que se tornou Oni e vai procurar sua filha, que misteriosamente desapareceu, junto com parte das suas memórias, e com ela conhecendo o que parece ser um refúgio de guerreiros Onis, como um tipo de orfanato. Tudo se passando no Japão, aparentemente, e tendo bastante da cultura samurai egípcia. Tudo nada. The Vinci Culture. Talvez esse aqui seja um roubo na lista, porque não é exatamente uma mídia, mas é uma parada muito legal. The Vinci Culture é uma produtora focada em coisas geeks e principalmente RPG. Recentemente a gente até teve uma mesa de Avatar que furou um pouco a bolha. O Guaxinim participou, o Eric Buglé, que é o dublador do Aang do desenho Avatar. E vale ressaltar algo, que quem vê de fora acaba se confundindo. Mas não, o The Vinci Culture não é só um canal no YouTube. Eles são de fato uma empresa, com produtos e afins. Mas o que ficou mais popular deles foram justamente as mesas de RPG, que são muito bem feitas. E toda semana tem episódio novo pra gente acompanhar. Não tem muito o que falar desse tópico, já que ele tá mais pra um aglomerado de mídias do que de uma mídia em si, mas vale a pena dar uma olhada se você gosta de RPG. Jack do Limbo. Jack do Limbo é um mangá / HQ que passou por algumas alterações com o passar dos anos. A primeira versão disponível, é de 2015, mas o criador, o Rai Souza, já disse que ela existe desde 2013. A gente teve uma segunda versão que teve 6 capítulos publicados, mas foi cancelada. E agora, em 2024, o Rai Souza voltou com um remake da obra. Sendo bem sincera, as primeiras versões, por mais que a arte seja até bonitinha, tendo vários quadros até que muito bem feitos, a parte do roteiro em si é muito fraca. Mas tendo em mente que são 11 anos desde a primeira versão, é de se esperar que o Rai Souza tenha evoluído em todos os aspectos. E olha, realmente evoluiu, tá? A arte é bem mais concisa, é muito bem feita, o enredo tá mais redondo, claro, ainda tem alguns defeitos, mas nada que não possa ser corrigido com o passar dos capítulos. E Jack do Limbo conta a história do Jack, um caçador de monstros, e do seu assistente, o Bat Boy, que eu não sei porque esse nome foi mantido. Não dá pra saber muito ainda sobre o que se trata porque só temos 3 capítulos até agora, mas é uma das obras mais promissoras dessa lista. Yuras é a promessa do jogo do Link, que veio junto com o vídeo de anúncio das outras 2 HQs, que conta sobre um garoto que vive em uma cidade do Japão, que vai sendo gradativamente dominada por monstros, aparentemente pacíficos, e que ele teria que aprender a lidar com eles de algum jeito. Não tem basicamente nenhuma informação sobre Yuras. Há um tempinho atrás, ainda tinha algumas atualizações no Instagram dele sobre o processo criativo, mas atualmente só um trailer há um bom tempo atrás, e um completo silêncio. Apesar de ter uma ideia legal que, sinceramente, eu tava animado pra lançar em algum momento, não teria muitas esperanças considerando o que aconteceu com as HQs. Mas enfim, que basta esperar. Nossa, aqui tinha um trecho onde eu desci a lenha no Link, tá? Como esse trecho aqui não vai estar entrando nesse vídeo, tá? Peço até perdão pra vocês. Desde a gravação desse bagulho, eu conversei com o Link, entrei em contato com o mano, o cara é mó gente boa, mano. Tô de boa, mano, tô de boa. Mas ainda fica aqui a dúvida, ô Link, cadê essas HQs? Cadê esse jogo, mano? Vai falar sobre não, meu querido? Eu li esses bagulho, mano, tô esperando.
Odisseia do Sol. Odisseia do Sol é uma HQ publicada lá no Flip-Thru, escrita pelo Thales Fedido, desenhada pelo Max Nitton e colorida pelo Mikao 1750. Essa é uma obra até que bem curtinha, tendo 4 capítulos apenas, mas uma coisa bacana sobre isso é que temos as versões coloridas em preto e branco dos capítulos, que você tem a opção de escolher, mas cá entre nós a versão colorida é bem mais bonita. E a HQ conta a história do Howard, que foi para uma área isolada atrás de algo ou alguém chamado Decius, e encontra essa coisa aí, que depois ele apelida de Flop, porque esse otário não queria falar o nome dele. Enfim, a história se desenrola, a arte é muito bonita, os artistas mandam bem demais, sério, olha esse quadro. Algo que pode incomodar um pouco é o excesso de furries, que são todos no caso. Sei que é uma escolha estética, mas na minha concepção é algo que infantiliza demais a obra. Mas no geral dá pra ver que a obra ainda tá bem no começo, e parece que ainda vamos ter bastante coisa pra vermos desenrolar. De uma voz suspeita, um grupo de pessoas saem. E antes que perceba, elas te agarram. Colocam um pano na sua boca e um saco na sua cabeça. Amarram suas mãos e te jogam na van. Você tenta perguntar quem são eles e para onde eles vão te levar. E a única coisa que você consegue escutar é o silêncio e o som das rodas movendo. Perdendo a noção do tempo, a única coisa que você pode fazer é ficar à mercê deles, para decidir qual será o destino da sua vida a partir de agora. Camada 4. Muitas horas longe de casa. Coraline. O jogo estilo RPG Maker, inspirado, acredito eu, em Omori, criado pelo Gabriel Mack, onde acompanhamos uma garota que sonha em se tornar artista e tem que lidar com diversos problemas que isso traz, principalmente alguns problemas mais psicológicos, tendo até uma dimensão chamada Limbo, se eu não me engano, que é um reflexo disso, e a aparente morte dos seus amigos nessa dimensão, sendo acompanhada por um corvo que pode se transformar em humano a qualquer momento. É um jogo estilo RPG Maker, então não possui muitas mecânicas diferentes, sendo só focado na história e nas interações entre os personagens, mas ainda assim é bastante cativante, tendo até uma parte 2, um segundo jogo que será lançado em breve e que contará com artes do nosso queridíssimo Aquila e de diversos outros artistas, afinal é meio que uma identidade visual do jogo, tem arte de todo tipo diferente. É um jogo divertido e vale bastante a pena acompanhar e apoiar também a produção do segundo. Kaiser. Esse daqui é muito irônico, principalmente para os fãs de Ordem Paranormal. Tem uma rapaziada aí que fala que esse é até que conhecido, mas eu mesmo só vim saber da existência dele, ou melhor, não existência, né? Quando eu vim fazer a pesquisa para esse vídeo aqui. Então eu acho super justa pelo menos a citação a Kaiser. Kaiser é um curta-metragem dirigido pelo Álvaro Martins que estreou lá no Rio de Janeiro em 1917. Mesmo ano que eu nasci. E agora, caso você não conheça, deve estar se perguntando aí por que cacetes isso é relevante. Afinal, é uma animação velha, lançada num ano velho, de gente velha pra gente velha. E principalmente, o que é que isso tem a ver com Ordem Paranormal? E eu te respondo, meu caro gafanhoto. Kaiser simplesmente foi a primeira animação feita no Brasil. Era uma charge animada que mostrava o Imperador Guilherme II colocando um capacete que representava o controle sobre o mundo e depois um globo terrestre aparecia e engolia ele. E agora que vem a ironia Master Gamer, essa animação, mesmo sendo a primeira animação produzida no Brasil, foi perdida. E tudo que restou dela foi uma única imagem. Então Kaiser não existe mais. E você aí pensando que a Ordem Paranormal tinha feito isso primeiro. Ginga. Criada pelo Paulo Marcelo, é uma HQ focada na tão clássica dança, luta, arte do nosso país, capoeira. Tem uma estética bem bonita, de artes mais realistas, assim por dizer, bem limpas, e um aprofundamento nessa incrível arte do nosso Brasilzão, que eu mesmo tenho bastante curiosidade sobre, e por consequência, bastante curiosidade sobre Ginga também. Ginga tem atualmente 2 versões, pelo que eu percebi, uma do protagonista um pouco mais criança e uma dele um pouco mais adulta, e é que está sendo desenvolvida a partir de agora, e que aparentemente não tem uma dependência uma da outra para entender, como você podendo ir direto na principal, que é que está sendo desenvolvida agora, e que atualmente conta com 6 capítulos. Contos do Samurai da Floresta. HQ criada pelo meu queridíssimo Paulo Stephens,
que conta a história de um sábio samurai que, após decidir se tornar um sensei e já ter um nome bem consolidado, criou um teste extremamente difícil para selecionar as pessoas específicas, no qual ele vai ensinar a arte da espada e especialmente algumas lições de vida, no estilo samurai que todos nós gostamos. A arte é absurdamente única, nenhuma da lista aqui é tão individual quanto essa, justamente por ser um estilo que não é muito associado a HQs, mangás, coisas do tipo. Então o jeito que é estruturado a história, que é feito em partes também, o grupo bem incomum de protagonistas e tudo que ronda essa história é extremamente carismático, além de ser uma história bem confortável e tranquila de se acompanhar, tendo atualmente 5 partes, e não se engane porque isso é bastante coisa, totalizando mais de 30 capítulos. Incidente em Varginha. Tá, vamos lá. Tem muita coisa sobre esse jogo. Esse é mais um jogo que o Gemapli jogou uma luz em cima, mas tal qual o poste da sua rua ilumina o assaltante que vai te pegar desprevenido, existem certas coisas que são melhores permanecerem no escuro. E Incidente em Varginha é uma delas. Também conhecido como o primeiro FPS brasileiro, não que tenham muitos, mas enfim, é um jogo que foi lançado em 98 e ele é baseado, como você já deve ter imaginado, né, no caso do ET de Varginha, que não ironicamente é até hoje um dos casos de supostamente alienígenas mais bem documentados da história. Em Varginha, uma das curiosidades mais insanas acerca desse jogo é que aqui no Brasil, local de origem do jogo, não sei se você percebeu, mas se passa em Varginha, foi vendido cerca de 2.000 cópias, mas lá fora, o jogo que também ficou conhecido como Alien Anarchy vendeu mais de 20.000 cópias, Deus sabe-se lá como. E não só isso, mas também reza a lenda que a equipe de operações especiais dos Estados Unidos queriam cópias do jogo para treinar soldados. E o mais impressionante disso tudo é saber que essa história é verdade. O lance é que esse jogo que ficou esquecido por mais de 20 anos, foi não só o primeiro FPS brasileiro, mas provavelmente o primeiro grande jogo brasileiro já produzido. E agora você deve estar se perguntando, Lucy, se esse jogo é tão grande, afinal a Força Delta queria treinar soldados com ele, como caralhos eu nunca ouvi falar desse jogo? Por que, sei lá, eu não tenho uma cópia na minha casa desse jogo? Acontece que a Percepton, a desenvolvedora do jogo, não soube distribuir ele. Então acabou que uma cópia do jogo pirata era mais cara do que um original. Deus é bom demais, cara. Porque você simplesmente não encontrava esse jogo. Não à toa ele vendeu 2.000 cópias no Brasil e 20.000 lá fora. Ó, eu não vou cometer o erro aqui de ir atrás desse jogo, tal qual eu fiz com o Mineirinho, que eu esqueci de reembolsar e tomei no cu. Inclusive, se você não deixou o seu like até agora, por favor, eu comprei Mineirinho e a DLC, porque você não consegue jogar sem ela. Então, por favor, deixa o like, por favor, e se inscreve também. Mas voltando, eu não vou ir atrás desse jogo, porque além de você só conseguir ele hoje em dia por uma cópia pirata, você tem que baixar um emulador pra conseguir jogar. E eu acho que eu já sofri demais num vídeo de um canal que não é nem meu isso aqui. E uma coisa mais maluca ainda é que existem boatos, reza a lenda, estão falando aí na boca pequena, que a Percepton está interessada em fazer uma continuação para esse jogo, quase 30 anos depois. Eu não espero mais nada da humanidade. Chopin, esse eu tenho certeza que muitos de vocês não vão conhecer, porque é uma história extremamente nichada, mas ela é muito importante pra mim, e eu precisei citar ela aqui. Criado pelo Lucas Bernardes, Chopin é um RPG narrativo, não existem dados e nem fichas, apenas extraindo a pura interpretação e o sentimento dos acontecimentos, e tendo uma seleção ótima de músicas, efeitos sonoros e até algumas animações. E apesar de tudo isso, não é visualmente atraente, porque parte do ponto de Chopin é sobre fazer algo verdadeiro, se esforçar com o que tem e aproveitar o que tinha. Muito da história é sobre isso. O personagem principal, Henrique Chopin, tá prestes a se mudar de cidade. E apesar de não ter a melhor vida de todos, ele não quer perder o que ele tem nesse momento. Mesmo que sejam poucas coisas. Uma família meio instável e um professor que ensina ele a tocar piano. Pra ele, isso é tudo. E apesar de eu estar falando de uma forma esperançosa sobre tudo isso, essa história é sobre tragédia. Muita tragédia. E que passa um sentimento mais verdadeiro ainda. Porque nenhuma memória antiga ou
nenhum caso é puramente bom. E os sentimentos que eu tenho sobre essa obra são muito mistos por vários momentos, mas também verdadeiros. Além de que a estrutura que foi usada aqui é muito fácil de replicar. É só você ter uma história interessante que prenda atenção, um player que queira muito interpretar um personagem e esteja envolvido nisso, e alguns poucos efeitos sonoros e músicas. Nada muito chamativo. E é inspirador pra mim também, porque eu adoro criar histórias e muitas vezes eu tenho esse complexo de que elas têm que sair perfeitas e de que eu não posso errar a mão em nenhum momento. Essa história me dá um certo conforto e me inspira bastante ao continuar meus projetos principais. Desculpa tomar uma parte muito grande do iceberg pra isso, mas é realmente algo que eu queria tirar do coração. E se vocês derem uma chance, vocês podem sentir algo parecido, ou só fiquem muito tristes com o final. É uma opção possível também. Olha que maravilha, o outro já chegou. Vai dar tempo de você ver o finalzinho da negociação. Sinta-se alguém sortudo. Voltando ao assunto, esses foram os produtinhos que eu tenho aqui comigo. Muita coisa de qualidade e muita coisa sem reconhecimento devido. Eu acredito que mesmo com a dificuldade que a gente enfrenta no nosso país, o apoio do público e a dedicação em cima de cada projeto vai ser o combustível para eles, já que muitos deles nadam contra a maré todos os dias para que elas sejam possíveis, e só acontecem por um amor gigante às suas próprias obras. Sendo assim, vamos apoiar uns aos outros e tornar mais possível que as nossas histórias e expressões individuais de cada um possam ser compartilhadas para todos. Afinal, é isso que é criar uma história. Ficou meio profundo demais, né? Acho que eu saí um pouco do personagem. De qualquer modo, muito obrigado por ter assistido. Vejo vocês... Não vejo, na real. Vou ter que dar cabo de vocês pra seguir no personagem. Tudo pela história, não concorda? Bom, é isso. De qualquer forma, tchau. Deixa o like.